E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanjo e hoje eu estou aqui para mais um vídeo para falarmos mais uma vez de The Last of Us, né? Essa série da HBO que já está dando o que falar, que já está fazendo sucesso em todo mundo. A série da HBO que, diga-se de passagem, já é considerada a série de melhor adaptação de história, né? De história de um game para as telas. Diga-se de passagem, eu concordo. Tá, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like e partiu! E bem galera, para começar, nós temos aqui mais um episódio em que nós vemos um formato específico que eles estão usando para mostrar para nós, né? Para nos apresentar a história neste aspecto, onde eles colocaram uma historinha, digamos assim, uma explicação específica, um prólogo nesse episódio novamente, e eu acho isso muito interessante de você mostrar não apenas aqueles esboços de cada personagem dizendo o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Os personagens dizer o que está acontecendo especificamente. A gente não espera que somente o Joel saiba, somente a Tess saiba, ou então que algum vagalume, algum militar da Fedra saiba. Mas realmente você vê como a história ela vai sendo contada e apresentada para nós nesses episódios em pontos específicos, né? Pontos estratégicos. A gente teve ali no primeiro episódio, 1988, uma entrevista de dois cientistas em uma rede de televisão. A gente tem agora nesse segundo episódio uma doutora muito renomada, uma cientista muito renomada, que literalmente vai avaliar o corpo de uma pessoa e descobre aquilo que aconteceu. E aí, a partir disso, nós vemos como todos esses ambientes, como todo mundo mesmo estava sendo afetado por esse fungo, estava sendo afetado pelo Cordyceps, que nesse caso, Cordyceps, que a doutora nesse caso falou Ophiocordyceps, né? Especificamente porque era uma variante específica do fungo, considerando que as variantes anteriores não conseguiram se adaptar ao corpo humano, mas essa especificamente conseguiu de uma forma completamente estranha, de uma forma completamente inexplicada, que tanto é que ela mesma fala que durante a vida toda que ela estudou, ela procurou saber, ela queria conhecer, ela procurou realmente avaliar se tinha uma forma específica de cura para isso, de uma forma de imunizar, uma vacina, mas como ela mesma explica, não tem. E isso é algo muito interessante, essa forma de começar, né, esse prólogo antes de apresentar, realmente de continuar a história principal, é algo muito interessante de fazer, porque novamente você conta a história de uma forma muito mais madura, muito mais entregue de fato, você explica para os seus telespectadores o que aconteceu ao redor do mundo e você aos poucos vai apresentando os elementos e apresentando as explicações necessárias para que a gente entenda, sabe? Isso é muito importante, isso é muito interessante, de uma forma que não acontece no jogo. E novamente a gente está vendo aqui como esteticamente a história está sendo contada e é realmente o ambiente do jogo, sabe? É realmente o espaço do jogo. E eu devo dizer que nesse segundo episódio eu acho que ele é até um pouco mais esticado, digamos assim, onde várias situações, vários elementos que a gente não vê no jogo acontecem aqui de formas e formas, sabe? Diferente do primeiro episódio particularmente, onde eu vi mais elementos do jogo, incluindo o próprio cenário, eu vi mais elementos do jogo do que aqui, diferente desse episódio, onde esse episódio eu vi muito mais cenas, não estou dizendo que foram cenas acrescentadas ou feitas de uma forma diferente, estou falando que nesse episódio a gente vê muito mais diálogos que a gente não vê no jogo, obviamente, a gente vê muito mais formas de ambientação diferentes, até porque para encaixar alguns diálogos é preciso que eles estejam realmente em ambientes específicos, e a gente sabe que se fosse só o Joel andando junto com a Ellie de um lado para o outro, ou então o Joel andando com a Tess de um lado para o outro, não seria feito de uma forma tão natural, né? Até porque, como eu falei no vídeo anterior, o game ele é especificamente voltado para gameplay, onde a gente escuta os diálogos, mas o caminho, né? Nesse caso, a movimentação do personagem não é necessariamente a mesma forma de se fazer numa série. Obviamente, precisa ter realidade, precisa fazer sentido. E aqui faz muito sentido, e aí sim a gente escuta os diálogos que são apresentados no game. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção e que, nossa, o que foi aquilo?
foi a prova de que a série The Last of Us não é feita para qualquer um, cara, não é para menores de 14, não é para menores, não sei lá, menores de 16, enfim, o jogo já é relativamente pesado, né, esse primeiro jogo já é relativamente pesado, e aqui a gente vê como a série, ela eleva ainda mais esse patamar, no momento em que apresenta elementos de, quase de terror mesmo, elementos mais, adentram mesmo nessa forma de contar a história, desde o prólogo, diga-se de passagem, onde a tensão ela envolve a gente, e a gente percebe isso, por exemplo, naquela cena em que os dois acabam de entrar no prédio e aí eles descem, né, e entram na água, ponto. E aí, no momento que a Ellie vai brincar, digamos assim, com o carrinho de malas, né, aparece aquele corpo e o som ambiente, a música, ela envolve tanto a gente que a gente acaba se assustando com o som e com o corpo que aparece, o corpo morto que aparece ali do lado, sabe? E é típico de um filme de suspense que quer te envolver, que quer te prender, que quer te dar um clima de tensão total, e isso foi maravilhoso. Sério, a forma como a série consegue nos envolver e realmente fazer com que a gente adentre em cada um dos episódios, em cada cena, em cada momento, e fazer com que a gente fique preso olhando pra tela sem piscar, é incrível, de uma forma que nenhuma outra série, pelo menos eu não me lembro de uma outra série ter feito isso comigo, sabe? É realmente algo muito singular, e a Naughty Dogs, nesse caso o Neil Druckmann, estão de parabéns, a HBO está de parabéns, porque caraca, eles estão sabendo contar essa história de uma forma que chega a ser inimaginável, sabe? Chega a ser indescritível e muito inesperado, com certeza. E outra cena, e eu acho que aqui a gente tem que comentar também sobre isso, finalmente apresentaram de uma maneira clara, né, bem na nossa cara, nos assustando às vezes. Eu não sei se vocês pegaram um susto, mas aqui tem momentos que a câmera ela tá tão focada no Joel, na Tess e na Ellie, que quando ela vira rápido, quem é que tá bem perto é um zumbi. Quer dizer, é um zumbi, como é que eles falam? É os instaladores. Esqueci, é instalador? Eu acho que é instalador. Enfim, são os instaladores. Caraca, que som, gente, que som envolvente, que som de realmente assustar, né? Que a gente obviamente já escutou no game, quem acompanha os jogos já sabe como é esse som, mas poxa, aqui na série trazer isso para o clima de tensão enquanto a gente está assistindo, nossa, isso daí trouxe um outro ambiente, uma outra pegada, algo ainda mais envolvente que nossa, realmente apresentou. E o ambiente, a estética de cada um dos personagens, a estética de cada um dos instaladores, de cada um daqueles monstros, caraca, aquilo ali tá surreal, cara, surreal. A forma como eles se lançam em cima dos dois, né, da Tess e do Joel, aquilo ali simplesmente único. E mais uma vez, esse segundo episódio consegue fazer com que a gente perceba o quanto a série está realmente se dedicando e o quanto a HBO realmente está investindo. Apesar de vez em quando a gente olhar assim para o cenário, né, para a ambientação, e perceber que realmente o fundo ali, digamos assim, né, aquela parte mais ali atrás, ela é CGI. Ela não deixa de ser CGI, não deixa de ser um fundo falso. No fim, porque eles querem trazer a ambientação do game para dizer, olha, a gente ainda está dentro do jogo, sabe? A gente ainda está dentro do jogo. A gente não quer perder a galera que acompanhou os jogos. A gente não quer perder essa galera. A gente quer trazer esse ambiente pra essa galera e fazer com que a gente se aproxime cada vez mais. E eu devo dizer que nos personagens eles conseguiram fazer isso comigo. Muito mais nos personagens do que no cenário em si. Tava até comentando com meu primo que a partir do momento em que eu comecei a me habituar com o Pedro Pascal sendo o Joel, eu não tô falando mais da dublagem, tô falando de realmente a atuação do Pedro Pascal como Joel, eu simplesmente esqueci como era o Joel esteticamente e como era o Joel sendo apresentado nos jogos, sabe? De realmente olhar pro Pedro Pascal e dizer, cara, esse aí é o Joel, e o Joel tá muito melhor na série do que no jogo, sabe? É surreal. Eu sei lá, eu não consigo nem descrever o quanto é incrível como tá sendo jogado pra nós, como tá sendo apresentado pra nós, sabe? Cada um desses episódios. E é apenas o segundo, cara. A série começou na semana passada. É incrível. Então, mais uma vez, meus parabéns pra HBO. E particularmente, eu não tenho muito o que dizer, além de dizer meus sentimentos, né, pra Tess. Nós sabíamos o que ia acontecer, apesar de... Por conhecer a história, né, nós já sabíamos o que iria acontecer em determinado momento. O Joel e a Ellie ficariam sozinhos, mas, poxa,
foi muito única a forma como escolheram para trazer a morte da Tess, né? Diga-se de passagem, com aquela referência em relação ao isqueiro, né? Que o isqueiro é de Uncharted 4, é 4? Ou é do 3? Não me lembro se é qual é o Uncharted, mas o isqueiro especificamente que a Tess está segurando e que ela usa e joga, né? É o isqueiro que faz referência e alusão a Uncharted 4, que também é um jogo da Naughty Dog, tá certo? Enfim, no mais, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, comenta aí se você está assistindo The Last of Us. Cara, esqueci o nome da série por algum instante. Comenta aí se você estiver assistindo The Last of Us e diz o que você está achando, o que você achou desse segundo episódio. Comenta aí e conversa com a gente, tá certo? Vou responder se vocês falarem comigo. No mais, valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. Até mais, galera.